Um batalhão de Abrams para a Ucrânia. Biden anuncia o envio de tanques pesados, mas a entrega pode demorar meses. Odessa entra na lista da Unesco, a cidade portuária ucraniana, considerada como património mundial ameaçado. Ataca a faca num comboio na Alemanha, Brokstedt em estado de choque e o atacante foi detido. Os Estados Unidos vão enviar 31 tanques Abrams para a Ucrânia, um anúncio feito por Joe Biden esta quarta-feira, horas depois da Alemanha aprovar o envio dos Leopard 2. O presidente norte-americano esteve ao telefone com vários líderes europeus e diz que a decisão mostra que os aliados estão unidos na frente de apoio à Ucrânia. Joe Biden quis sublinhar que os 31 tanques pesados equivalem a um batalhão ucraniano e que vão reforçar a capacidade de defender o território e alcançar os objetivos estratégicos ao exército da Ucrânia. Biden garante que os Abrams são os mais capazes do mundo e salvaguarda que, apesar da formação de militares ucranianos começar o mais depressa possível, o envio dos tanques pode demorar meses. O secretário-geral da NATO saudou a decisão norte-americana, sublinhando que os Abrams, juntamente com os Challenger britânicos e os Leopard alemães, podem fazer uma diferença significativa na contraofensiva ucraniana. A Alemanha autorizou o envio de tanques Leopard 2 para a Ucrânia e aprovou os pedidos de outros países que pretendem fazer o mesmo. O anúncio foi feito no final do Conselho de Ministros desta quarta-feira, através de um comunicado divulgado pelo porta-voz do governo alemão. Após semanas de pressão dentro e fora do país, Olaf Scholz explicou a mudança de posição perante o Bundestag, dizendo que o objetivo é fornecer rapidamente 2 batalhões de tanques juntamente com os países aliados, que vão coordenar a operação e envolver esses países passo a passo, concluindo que a Alemanha vai fornecer formação, logística, munições e manutenção dos sistemas. Scholz assegurou que quer evitar uma escalada militar em Kiev. O anúncio foi muito bem recebido. Nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que há meses implorava por tanques ocidentais, diz-se profundamente grato ao chanceler alemão e a todos os amigos na Alemanha pelo envio dos principais tanques de batalha alemães e pelo apoio em termos de defesa. O primeiro-ministro da Polónia, que chegou ao ponto de ameaçar entregar os seus tanques à Ucrânia, mesmo sem autorização alemã, também quis expressar gratidão, mas a reação russa não tardou em chegar. O porta-voz de Vladimir Putin diz que o aumento do poderio das Forças Armadas da Ucrânia está a ser subestimado com o fornecimento destes tanques. Falou numa profunda falácia, dizendo também que estes tanques vão arder, tal como todos os outros. O embaixador russo na Alemanha acusou Berlim de abdicar da responsabilidade histórica na Segunda Guerra Mundial e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, questionou a soberania da Alemanha. A Ucrânia derrota a Rússia na frente de Odessa, não a nível militar, mas sim cultural. Apesar da oposição de Moscovo, a Unesco incluiu o centro histórico desta cidade portuária ucraniana na lista de locais considerados como património mundial ameaçado. Esta declaração reconhece o valor universal de exceção do local e o dever de toda a humanidade de o proteger. Há uma primeira questão que é simbólica, que é dizer esta cidade pertence ao património mundial. Há também uma questão legal de proteção, porque existem convenções de património mundial. 194 Estados são membros desta convenção. Há uma obrigação para todos os Estados que são membros de não destruir deliberadamente este património. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez o pedido perante a Unesco em outubro passado. O estatuto deve proteger partes de Odessa dos ataques russos. O ministro da Cultura da Ucrânia diz que estão a matar os cidadãos, a prejudicar o património cultural, locais, as casas e querem continuar a fazê-lo, dizendo que espera sinceramente que o escudo da Unesco consiga proteger pelo menos os céus de Odessa e a própria cidade. Apelidada de Pérola do Mar Negro, Odessa é fortemente influenciada pelo estilo arquitetónico francês e italiano. A cidade ucraniana foi várias vezes atacada pela Rússia desde a invasão e do seu porto partem centenas de navios carregados de cereais.
O Tribunal Russo ordenou esta quarta-feira o fim do grupo Moscovo-Helsínquia, a ONG de defesa dos direitos humanos mais antiga da Rússia. Uma tomada de posição na sequência de um pedido apresentado pelo Ministério da Justiça russo. De acordo com o referido órgão governativo, a organização criada em 1976 por dissidentes soviéticos estaria a violar o seu registro legal, efetuado na capital do país, ao trabalhar noutras cidades. Para os membros do organismo, as acusações são absurdas. Brokstedt, no norte da Alemanha, está em estado de choque depois de um ataque à faca num comboio. 2 pessoas morreram no incidente e 5 ficaram feridas. O comboio que fazia o percurso Kiel-Hamburgo parou na estação de Brodstedt, onde esteve bloqueado durante horas. A polícia alemã ainda não comunicou a identidade do atacante, que foi detido, nem os possíveis motivos deste ataque. A Alemanha tem estado em estado de alerta há anos contra a ameaça jihadista e também contra grupos extremistas radicais de direita, responsáveis por ataques mortais no país. Ataque com arma branca em Espanha. Nesta quarta-feira, uma igreja do sul do país foi atacada. Um sacristão morreu e entre os feridos conta-se um padre. Um cidadão de nacionalidade marroquina invadiu uma igreja em Algeciras, em Cádiz. O atacante está sob custódia da Polícia Nacional de Espanha e, segundo fontes do Ministério Público, a Procuradoria do Tribunal Nacional considera o incidente como suposto ataque terrorista. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos declarou que é parcialmente admissível a queixa apresentada pelos Países Baixos e pela Ucrânia contra a Rússia pelo seu alegado papel no abate de um avião da Malaysia Airlines em julho de 2014, no leste da Ucrânia. O Tribunal tomará uma decisão formal posteriormente. O Tribunal considerou o abate do avião e as acusações ucranianas de que Moscovo foi responsável por várias violações cometidas pelos separatistas das chamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk. A empresa ferroviária Eurostar, que atravessa o Canal da Mancha, diz que os controlos de passaportes introduzidos depois do Brexit estão a fazer com que alguns dos seus comboios viajem quase um terço vazios. À chegada à Inglaterra ou à França, os viajantes têm que cumprir os procedimentos burocráticos. O problema que temos com as rotas que atravessam o canal para Londres e a partir de Londres é o tempo para passar a fronteira, que atualmente é muito longo. Portanto, a experiência do cliente não é boa e precisamos de trabalhar nisso. Esta é uma questão fundamental para as nossas rotas, para ou de Londres, mas continuamos a trabalhar nisso e é extremamente importante para nós. À destination ou en provenance de Londres, mais sur lequel on continue à travailler et qui est extrêmement important pour nous. Mas esta não é a única dor de cabeça que o Brexit está a provocar à Eurostar. A empresa ainda não conseguiu regressar aos níveis pré-pandémicos. Em 2022, transportou 8,3 milhões de passageiros, ainda muito abaixo dos recordes de 2019. Em busca de um tesouro nazi nos Países Baixos, o Arquivo Nacional do país publicou recentemente um mapa desenhado à mão feito por um soldado alemão. Mostra o caminho para o que pode ter ficado enterrado na província de Gelderland durante quase 78 anos. A divulgação do mapa do tesouro mudou a dinâmica da pequena localidade. Não se sabe ao certo se o tesouro realmente existe ou se o mapa está correto. A única pista é o testemunho de um soldado alemão que esteve nos Países Baixos durante a Segunda Guerra Mundial e que foi interrogado no fim do conflito. Nas suas declarações, este soldado alemão disse que estava em Arnhem com a sua unidade militar em agosto de 1944, quando houve um bombardeamento. Um edifício de um banco foi atingido, assim como o seu cofre, e todos os valores que estavam lá dentro ficaram espalhados na rua. Os soldados guardaram tudo o que puderam em caixas de munições, embalando tudo o que encontraram e mantiveram tudo escondido durante vários meses. Mas por volta de abril de 1945, à altura da chegada dos aliados, as coisas complicaram-se e decidiram enterrar o tesouro exatamente onde estavam.
As autoridades dos Países Baixos começaram a procurar o tesouro em 1947, mas não encontraram nada.